Essa história vai te surpreender do início ao fim. Fica até o final, porque o desfecho é impressionante. Já se inscreve no canal e comenta de onde você está ouvindo para eu saber até onde essa história está chegando. Lídia acordava quando a casa ainda dormia. Antes mesmo do céu clarear, antes do primeiro rangido das tábuas antigas, antes que qualquer outro corpo se movesse, ela já estava de pé. Não porque alguém a mandasse, mas porque aprendera desde muito cedo que existir em silêncio era a única forma de continuar ali. Lídia era empregada na grande casa de pedra. A casa era fria, imponente, feita para lembrar constantemente quem mandava e quem obedecia. E Lídia fazia parte da segunda categoria. Não era considerada pessoa, tampouco visita. Era presença funcional, necessária apenas enquanto útil. Trabalhava mais do que qualquer outra ali. Lavava o chão de joelhos, esfregando com as mãos nuas até a pele arder. Carregava baldes pesados demais para seu corpo franzino. Preparava alimentos que raramente provava. Limpava o que os outros sujavam, recolhia restos, organizava o que nunca lhe pertenceria. Nada nunca estava bom o suficiente. Mais rápido, menina. Isso está mal feito. Você não pensa? As palavras vinham sempre em voz alta, para que todos ouvissem. A humilhação precisava de plateia. Lídia nunca respondia. Mantinha a cabeça baixa, os olhos presos ao chão, não por submissão natural, mas por sobrevivência. Aprendera cedo que responder piorava tudo. As outras empregadas evitavam se aproximar dela, não por crueldade, mas por medo. Quem se tornava próxima de Lídia acabava sendo arrastada para as mesmas críticas, os mesmos gritos, o mesmo desprezo. Ela era o alvo mais fácil. Naquela manhã, o erro foi pequeno. Uma toalha fora colocada no lugar errado. A dona da casa segurou o pano entre dois dedos, como se estivesse sujo demais para ser tocado. "É isso que você chama de trabalho?" disse a voz cortante ecoando pelo salão. "Você é inútil até nas coisas mais simples." Lídia sentiu o rosto queimar. "Me desculpe, senhora", murmurou com a voz baixa demais para ser ouvida com clareza. "Desculpa não corrige incompetência", respondeu a mulher, dando um passo à frente. "Você devia agradecer por ainda estar aqui." As palavras caíram pesadas, afiadas. Havia outras pessoas no salão, criados, trabalhadores, visitantes. Todos ouviram. Ninguém se moveu, ninguém disse nada. Lídia sentiu algo se partir por dentro. A toalha escorregou de suas mãos trêmulas e caiu no chão. "Nem segurar um pano você consegue", continuou a patroa com desprezo. Lídia se abaixou imediatamente para pegar a toalha, o corpo tremendo. Engoliu o choro que insistia em subir. Chorar era perigoso. Chorar chamava mais humilhação. Ela voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, esfregando o chão com mais força do que o necessário, tentando apagar a vergonha com esforço. Foi então que alguém observava tudo aquilo. Encostado perto da entrada lateral, vestindo roupas simples, gastas pelo tempo e pelo trabalho pesado, estava um homem que ninguém ali considerava importante. Apenas mais um contratado, mais um rosto comum. Mas ele não era comum. Era o barão viúvo, e ele via tudo. Via o tom da voz. Via o olhar de desprezo. Via o silêncio cúmplice de todos. Via a forma como Lídia se encolhia, não por culpa, mas por hábito. Sentiu algo antigo subir pelo peito. Não era piedade, era indignação. Ele conhecia o poder, conhecia a crueldade que nasce da certeza de estar acima dos outros. E naquele instante teve certeza de que Lídia não era humilhada por erros, mas porque o mundo aprendera que ela não se defenderia. Aquilo o incomodou profundamente. A cena terminou como sempre. A patroa se afastou satisfeita. Os outros dispersaram. Lídia continuou de joelhos, esfregando o chão, o rosto baixo, o coração apertado. O barão não disse nada naquele momento. Observou. Viu quando Lídia apertou os lábios para não chorar, quando respirou fundo e continuou, quando ninguém ofereceu ajuda, e ali algo mudou dentro dele.
Mais tarde, já no fim do dia, Lídia foi encarregada de levar um balde grande até o quintal. O peso puxava seus ombros, os braços ardiam. No caminho, tropeçou em uma pedra solta. O balde virou, água espalhada pelo chão de terra. Silêncio imediato. Inútil! Alguém gritou de longe. Lídia ficou parada por um instante, encarando o chão molhado, como se aquilo confirmasse tudo o que diziam dela. O coração disparou. A vontade de desaparecer foi maior que qualquer outra coisa. Foi quando o homem se aproximou, sem pressa, sem alarde. Abaixou-se, segurou o balde e ajudou a recolhê-lo. A pedra está solta, disse ele em voz baixa. Mas não foi culpa sua. Lídia o olhou, surpresa. Ninguém nunca dizia isso. Eu limpo, respondeu rápido, já se abaixando outra vez. Ele estendeu a mão. Deixe, eu ajudo. Ela hesitou. Aceitar ajuda sempre tivera um preço, mas algo no tom dele, firme, respeitoso, a fez parar. Trabalharam juntos em silêncio. Quando terminaram, Lídia murmurou. Obrigada. Ele assentiu. Você não merece ser tratada assim. A frase ficou suspensa no ar. Naquela noite, Lídia deitou no chão duro como sempre fazia. O corpo doía. A alma também. Mas algo diferente ecoava dentro dela. Alguém a tinha visto. E em outro canto da casa, o homem, que fingia ser pobre, tomou uma decisão silenciosa. Ele não iria embora. Não ainda. Porque a mulher mais humilhada daquela casa ainda surpreenderia a todos. E ele estaria ali para ver. O dia seguinte amanheceu pesado. Não havia nuvens no céu, mas algo parecia suspenso no ar, como se a casa inteira respirasse com dificuldade. Lídia sentiu isso ainda antes de abrir os olhos, quando o frio do chão tocou sua pele e o corpo demorou a responder. Levantou-se como sempre fazia, em silêncio. Vestiu a roupa simples, já marcada pelo uso, prendeu os cabelos com cuidado e respirou fundo antes de sair do pequeno espaço que lhe servia de descanso. Não havia espaço para pensamentos longos. Pensar demais doía, mas, mesmo assim, a lembrança da véspera insistia em acompanhá-la. A pedra está solta. Não foi culpa sua. As palavras voltavam sem pedir licença. Lídia não estava acostumada a ser defendida. Na verdade, não estava acostumada nem a ser percebida. Desde que começara a trabalhar naquela casa, aprendera que o melhor a fazer era passar despercebida, errar em silêncio, sofrer sem ruído. Naquela manhã, porém, algo estava diferente. Ela sentia isso no modo como segurava os objetos, no jeito como respirava, até na forma como caminhava pelos corredores frios. Não estava mais curvada como no dia anterior. Ainda baixa, ainda cuidadosa, mas havia um fio novo em sua postura, quase imperceptível, quase perigoso. O homem já estava ali quando ela chegou à cozinha. Carregava sacos pesados, os braços firmes, o rosto sério. Vestia-se como sempre, roupas simples, gastas, sem nenhum sinal de importância. Ainda assim, havia nele algo que se destacava, não aos olhos dos outros, mas aos dela. Ele se movia como quem sabia exatamente onde estava. Quando a viu, fez apenas um breve aceno com a cabeça. Nada mais. Mas aquele gesto foi suficiente para acelerar o coração de Lídia por um instante. Ela desviou o olhar rapidamente e voltou às tarefas. Não queria que ninguém percebesse qualquer coisa fora do comum. A casa não perdoava desvios. Ao longo da manhã, as ordens começaram. Lídia, traga isso. Lídia, limpe aquilo. Lídia, você está lenta hoje. As palavras vinham afiadas, como sempre. Mas algo havia mudado dentro dela. As frases doíam sim, mas já não atravessavam tão fundo. Era como se pela primeira vez houvesse algo entre ela e a humilhação. Uma espécie de escudo frágil, invisível. O homem via. Via como a dona da casa a observava com irritação crescente, como se a simples existência de Lídia fosse um incômodo. Via também como os outros criados evitavam o olhar dela, temendo serem associados àquela figura constantemente rebaixada. Ele conhecia bem aquele mecanismo.
Em outra vida, fora cúmplice disso. Não por crueldade direta, mas por omissão. Por aceitar um mundo onde uns mandavam e outros apenas obedeciam. Aquilo agora lhe causava náusea. No meio da manhã, Lídia foi chamada ao salão principal. O coração disparou, antes mesmo de ouvir a ordem completa. Sempre que a chamavam ali, algo ruim acontecia. A patroa estava sentada, o olhar duro. "Disseram-me que você anda se distraindo", começou sem rodeios. "Que ontem derrubou água no quintal, feito uma desastrada." Lídia sentiu o rosto esquentar. "Foi um acidente, senhora", respondeu com cuidado. "Acidentes são para quem pode errar", retrucou a mulher. "Você não pode." O silêncio se espalhou. "E mais", continuou ela, "ouvi dizer que alguém resolveu defendê-la. Isso não vai se repetir." Os olhos da patroa se estreitaram. "Entendeu?" Lídia assentiu imediatamente. "Sim, senhora." Saiu do salão com os passos controlados, mas o peito apertado. Aquela defesa inesperada agora parecia ter se tornado mais um motivo para a punição. Sentiu um nó se formar na garganta. Talvez tivesse sido um erro, talvez nada mudasse nunca. Quando atravessou o corredor lateral, encontrou o homem parado perto da porta. Ele a observou por um instante e percebeu algo errado antes mesmo que ela dissesse qualquer coisa. "Aconteceu algo?" perguntou, baixo. Ela hesitou. Não queria envolvê-lo, não queria causar mais problemas. "Nada", respondeu automaticamente. Ele sustentou o olhar por um segundo a mais do que o necessário. "Às vezes, nada pesa demais", disse. Ela sentiu a resistência ceder. "Disseram que..." começou, a voz falhando. "Disseram que não devo receber ajuda, que isso só piora." Ele fechou a mandíbula, respirando fundo. "Olhe para mim", pediu com calma. Lídia obedeceu. "A humilhação não diminui quando você aceita. Ela só muda de forma", disse ele. "E não é você quem deve carregar isso." Ela sentiu os olhos marejarem, mas piscou rápido, contendo as lágrimas. "O senhor não me conhece", murmurou. "Conheço o suficiente", respondeu ele. "Vejo alguém que trabalha mais do que todos e ainda assim é tratada como se não valesse nada." As palavras a atingiram com força. "Por que se importa?" perguntou, quase num sussurro. Ele demorou a responder. "Porque não sabia explicar sem revelar demais." "Porque já fiquei calado tempo demais", disse por fim. Naquela tarde ele tomou uma decisão. Não iria apenas observá-la. Começou a intervir de forma cuidadosa, estratégica. Pegava tarefas mais pesadas antes que recaíssem sobre ela. Corrigia ordens mal dadas, assumindo a responsabilidade. Quando alguém levantava a voz, ele se colocava no meio com firmeza suficiente para interromper, mas sem confronto direto. Aos poucos, os olhares começaram a mudar. Não de respeito, ainda não, mas de estranhamento. Quem era aquele homem simples que falava como igual? Que não aceitava abusos? Que não se curvava, mas também não provocava? Lídia sentia isso. Sentia o peso da presença dele como algo novo, quase proibido. Não era proteção humilhante, não era caridade, era dignidade compartilhada. Naquela noite, ao se deitar no chão frio, Lídia não conseguiu dormir imediatamente. Pensava no jeito como ele falava, no olhar firme, na sensação estranha de não estar completamente sozinha. E, em algum lugar daquela casa, o barão viúvo encarava o teto, consciente de que havia cruzado um limite. Fingir pobreza fora, até então, uma forma de se esconder do mundo. Mas agora, diante daquela mulher humilhada, percebia algo inevitável. Ele não queria mais se esconder. Queria ficar. E, sem saber, esse simples desejo começava a mudar tudo. A casa parecia ter aprendido a observar. Não era algo visível, mas sentia-se no ar, nos passos mais lentos, nos cochichos contidos, no jeito como alguns olhares se demoravam mais do que o normal sobre Lídia. A presença do homem simples, sempre próximo demais, sempre atento demais,
começava a incomodar, e o incômodo naquela casa nunca ficava sem resposta. Naquela manhã, Lídia foi encarregada de servir o desjejum em uma pequena recepção improvisada. Havia visitas importantes, gente acostumada a ser obedecida sem perguntas. Ela preparou tudo com cuidado extremo, as mãos firmes apesar do tremor interno. Cada xícara foi colocada no lugar certo, cada pano alinhado, cada passo calculado. Ainda assim, o erro aconteceu. Um dos convidados reclamou do café. Frio demais, segundo ele. A dona da casa aproveitou a oportunidade como quem aguardava apenas um motivo. É sempre assim com você, disse em voz alta, virando-se para Lídia. Incapaz de fazer algo direito. Lídia sentiu o sangue gelar. Eu preparei há pouco, tentou explicar sem erguer os olhos. Cala a boca, cortou a mulher sem qualquer constrangimento. Você não foi chamada para pensar. O silêncio caiu pesado sobre o ambiente. Alguns convidados desviaram o olhar, desconfortáveis. Outros observaram com curiosidade, quase cruel. A humilhação não era um acidente. Era um espetáculo conhecido. Olhem bem, continuou a patroa, gesticulando em direção a Lídia. É isso que acontece quando se dá trabalho a quem não sabe o próprio lugar. Lídia sentiu as pernas enfraquecerem. O rosto ardia. A garganta fechava. O corpo queria encolher até desaparecer. Ela segurou a bandeja com força demais, os dedos brancos lutando contra as lágrimas que insistiam em subir. Chorar ali seria o fim. Chorar confirmaria tudo o que diziam dela. Foi então que a bandeja escorregou. Não por desatenção, mas porque as mãos já não obedeciam. A porcelana caiu. O som seco do impacto ecoou pelo salão como um grito. Xícaras se partiram. Café espalhou-se pelo chão claro, manchando tudo ao redor. Por um segundo, ninguém respirou. Depois, veio o ataque. Veja o que você fez! Gritou a patroa, avançando um passo. Você é um desastre ambulante! Lídia caiu de joelhos instintivamente, tentando recolher os cacos com as mãos nuas. Me perdoe. Eu limpo tudo, repetia, a voz quebrada. Levante-se, ordenou a mulher. Ou vai sujar ainda mais. As risadas nervosas de alguns convidados soaram ao fundo. Foi demais. O homem deu um passo à frente, depois outro. O coração batia forte, mas a decisão já estava tomada antes mesmo de chegar até ali. Ele não pensou em consequências, não calculou riscos, apenas agiu. Chega! A palavra não foi gritada. Foi dita com firmeza suficiente para silenciar o salão inteiro. Todos se voltaram para ele. Quem você pensa que é? Reagiu a patroa indignada. Ele se colocou ao lado de Lídia, não à frente dela. Ajudou-a a se levantar com cuidado, sem pressa, ignorando completamente os olhares ao redor. Um homem que não aceita ver alguém ser humilhada assim, respondeu. O tom não era agressivo, era definitivo. Ela errou, insistiu a mulher, e paga por isso. Não, disse ele. Ela foi pressionada, desrespeitada e exposta. Isso não é correção, é crueldade. O salão parecia pequeno demais para aquela tensão. Você está fora de lugar, retrucou a patroa. Não passa de um trabalhador qualquer. Ele sustentou o olhar dela sem se mover. Talvez, respondeu. Mas isso não lhe dá o direito de tratar alguém como menos do que humana. Lídia sentia o mundo girar. Nunca alguém falara assim por ela. Nunca alguém se colocara ao seu lado diante de todos. A vergonha dava lugar a algo novo, um misto de medo e incredulidade. Saia, ordenou a patroa, apontando para a porta. Agora, o homem não se moveu de imediato. Eu saio, disse, mas ela não ficará aqui hoje para ser castigada por algo que não foi culpa dela. Um murmúrio percorreu o salão. A patroa, sentindo o controle escorrer por entre os dedos, bufou. Faça o que quiser, disse virando o rosto, mas não pense que isso ficará assim. Ele assentiu. Nunca fica. Sem dizer mais nada, conduziu Lídia para fora do salão. Não segurou sua mão, apenas caminhou ao lado,
próximo o suficiente para que ela soubesse que não estava sozinha. No corredor, longe dos olhares, Lídia parou. O corpo começou a tremer. O senhor... Começou, mas a voz falhou completamente. Ele esperou. Eu vou perder o trabalho, disse ela finalmente, as lágrimas escorrendo. Eu não devia ter deixado... Devia sim, interrompeu ele, com suavidade. Devia deixar alguém defendê-la. Ela chorou em silêncio, as mãos cobrindo o rosto. Não era um choro alto, nem desesperado. Era um choro antigo, represado por anos. Ele permaneceu ali, sem tocá-la, dando-lhe espaço para existir naquele momento frágil. Quando ela conseguiu respirar novamente, ergueu os olhos. Por que fez isso? Perguntou. Ele hesitou. A resposta verdadeira era grande demais. Porque ninguém merece ser quebrado diante dos outros, disse por fim. Naquele instante, algo mudou definitivamente. A humilhação que antes a diminuía, agora revelava algo inesperado. Havia alguém disposto a enxergá-la como ela era, não como erro, não como sobra, mas como pessoa. E naquele mesmo instante, a casa entendeu que algo tinha se rompido. O silêncio, que por tanto tempo protegira a crueldade, havia sido quebrado. E nada mais seria como antes. Lídia não voltou ao salão naquele dia. Depois do ocorrido, foi mandada para o fundo da casa, longe dos olhares, longe das visitas. Não houve palavras diretas nem ordens claras. Apenas o silêncio frio de quem pune sem precisar explicar. Ela caminhou até o pequeno espaço, onde guardavam objetos velhos e panos gastos, sentou-se num banco baixo e ficou ali por um longo tempo, tentando entender o que sentia. As mãos ainda tremiam. A humilhação não havia desaparecido. Ainda ardia, ainda machucava, mas algo diferente se misturava a ela agora. Algo quente, confuso, quase impossível de nomear. Alguém a tinha defendido, não por obrigação, não por piedade, por escolha. Essa ideia a assustava mais do que qualquer grito. Ela sempre soubera lidar com a dor. A dor era conhecida, previsível, mas a dignidade oferecida, de repente, exigia um tipo de coragem que ela nunca precisara ter. O homem a encontrou ali pouco depois. Não entrou de imediato. Encostou-se à porta, respeitando o espaço. Ela percebeu sua presença antes mesmo de vê-lo. Eu sinto muito, disse ele, finalmente. Lídia ergueu os olhos. Não, respondeu rápido. Eu que causei problemas. Eles vão se voltar contra o senhor agora. Ele balançou a cabeça. Problemas já existiam, só estavam escondidos atrás do silêncio. Ela abaixou o olhar novamente. O que vai acontecer comigo? Perguntou quase num sussurro. Ele não mentiu. Não sei, respondeu. Mas sei que você não merece continuar sendo tratada assim. As palavras ficaram suspensas entre eles. Ele se aproximou um pouco mais, mas manteve distância suficiente para não invadir. Sentou-se no chão, não no banco, como se quisesse diminuir qualquer diferença invisível. Qualquer coisa que aconteça, continuou, não deixe que te façam acreditar que isso é tudo o que você vale. Lídia sentiu o peito apertar. Eu nunca pensei que valesse muito, confessou, sem encará-lo. Ele respirou fundo. Isso é o que acontece quando nos dizem todos os dias que não somos nada. Ela fechou os olhos por um instante. Então por que o senhor me vê diferente? A pergunta saiu antes que ela pudesse contê-la. Ele demorou a responder. Porque a resposta verdadeira era perigosa. Porque vejo alguém que continua, disse por fim. Mesmo quando tudo tenta fazê-la parar. Lídia sentiu algo se mover dentro de si. Não era esperança. Ainda não. Era reconhecimento. Nos dias que se seguiram, a casa mudou de tom. A patroa não gritava mais com a mesma liberdade, mas também não demonstrava qualquer arrependimento. O castigo vinha em forma de indiferença pesada, de tarefas ainda mais difíceis, de ordens curtas e frias. Mas agora, Lídia não estava mais sozinha. O homem passou a estar sempre por perto, não como guarda, nem como salvador, apenas presente,
Antecipava tarefas pesadas, assumia responsabilidades, corrigia injustiças pequenas antes que crescessem. Ele não a tratava como alguém frágil, tratava-a como alguém que merecia respeito, e isso fazia toda a diferença. Lídia começou a mudar aos poucos. Não de forma visível para todos, ainda não, mas dentro dela algo se rearranjava. Ela passou a erguer um pouco mais o queixo, a responder com voz mais firme, ainda que baixa, a não se desculpar por cada movimento. Os outros começaram a notar. Não gostavam. Algumas empregadas cochichavam, alguns trabalhadores observavam com desconfiança. Quem era aquela mulher que começava a não abaixar tanto a cabeça? Ela mesma não sabia responder. O homem percebeu a transformação com cuidado silencioso. Nunca a elogiava diretamente, nunca a pressionava a ser diferente, apenas reforçava, com gestos simples, que ela tinha direito de ocupar espaço. Certa tarde, enquanto organizavam juntos um depósito antigo, ele falou algo que a acompanharia por muito tempo. Dignidade não se pede, disse, se sustenta. Lídia guardou aquelas palavras como quem guarda um objeto precioso. Naquela noite, ao se deitar, sentiu algo novo. Orgulho, pequeno, frágil, mas real. E o barão, observando-a de longe, percebeu que não estava apenas ajudando alguém a sobreviver. Estava assistindo ao nascimento de uma força que nem ela sabia que possuía. A mulher mais humilhada começava silenciosamente a se levantar, e o mundo ainda não fazia ideia do quanto isso o surpreenderia. A mudança em Lídia não foi repentina. Não houve um momento exato em que ela deixou de ser a mulher humilhada para se tornar outra coisa. A transformação aconteceu devagar, quase imperceptível, como a luz que entra por uma janela ao amanhecer. Quando se percebe, o quarto já não está escuro. Ela continuava acordando antes de todos, continuava trabalhando mais do que o justo, mas algo havia mudado no modo como ela se mantinha de pé. O corpo ainda doía, as mãos ainda ardiam, porém agora havia um eixo interno que não se quebrava tão facilmente. Quando alguém levantava a voz, ela não se encolhia de imediato. Quando uma ordem vinha carregada de desprezo, ela a cumpria sem se desculpar. E isso confundia as pessoas. A patroa percebeu primeiro. Não era algo visível, mas sentia. Havia perdido o controle absoluto que exercera por tanto tempo. A humilhação já não produzia o mesmo efeito. Lídia obedecia. Sim, mas não se desfazia por dentro. Isso enfurecia. "Está me ouvindo?" perguntou certa vez, depois de repetir uma ordem. "Estou", respondeu Lídia, firme, sem baixar os olhos. O silêncio que se seguiu foi tenso. O homem observava tudo com atenção silenciosa. Ele sabia que aquela força nova não vinha de desafio, nem de orgulho repentino. Vinha de algo mais profundo. Alguém finalmente lhe mostrara que ela tinha valor. E quando alguém descobre isso, não há como voltar atrás. Ele começou a ensinar pequenas coisas. Nada que denunciasse quem realmente era, mas o suficiente para abrir caminhos. Mostrou-lhe como organizar tarefas de forma mais eficiente, como evitar que jogassem responsabilidades injustas sobre ela, como responder sem se submeter. "Fale menos, desculpa", disse certa vez, quase como quem comenta o tempo. "Você não precisa pedir perdão por existir." Lídia ficou em silêncio por um longo momento. "É difícil", respondeu. "Parece errado." "Errado é terem feito você acreditar nisso", disse ele. Essas conversas aconteciam nos cantos, nos intervalos curtos, nos espaços esquecidos da casa. Não eram longas nem frequentes, mas eram suficientes para mudar o curso das coisas. Aos poucos, outros começaram a notar. Alguns empregados passaram a respeitá-la mais, não por bondade, mas por prudência. Ninguém queria chamar a atenção do homem que não aceitava abusos e sempre parecia saber exatamente o que dizer. Outros reagiram com inveja. "Está se achando", murmuravam.
Agora tem protetor. Lídia ouvia, doía, mas já não quebrava, porque pela primeira vez ela não estava tentando provar nada a ninguém. Estava apenas sendo. A verdadeira virada aconteceu numa manhã comum. A patroa decidiu que Lídia ficaria responsável por organizar uma parte da casa que sempre fora negligenciada. Era uma tarefa grande demais para uma pessoa só, e claramente uma punição disfarçada. Quero tudo pronto até o fim do dia, disse com frieza. Sem erros, Lídia assentiu. O homem percebeu o absurdo imediatamente. Isso não é possível em um dia, disse com calma. Eu não pedi sua opinião, respondeu a mulher. Ele sustentou o olhar. Então não exija o impossível de alguém que já faz mais do que todos aqui. Houve um silêncio pesado. A patroa cedeu, contrariada. 2 dias, disse, e não me decepcione. Quando ficaram sozinhos, Lídia encarou o homem. O senhor não precisa fazer isso sempre, disse. Não quero causar mais problemas. Ele respondeu com simplicidade. Você não é o problema. Naquela tarde, enquanto organizava o espaço, Lídia sentiu algo que nunca sentira ali. Confiança. Ela não estava apenas obedecendo. Estava realizando algo que exigia atenção, inteligência, cuidado, e era boa nisso. Quando terminou, o espaço estava transformado. A patroa passou, observou em silêncio e saiu sem dizer nada. Não foi elogio, mas foi reconhecimento. Lídia sentiu o coração bater mais forte. Naquela noite, ao se deitar, pensou no homem. Pensou no modo como ele falava, no jeito como a olhava. Não como alguém inferior, nem como alguém a ser salva, mas como igual. E sem perceber quando isso aconteceu, sentiu algo novo nascer. Não era gratidão, era amor. Um amor estranho, silencioso, construído não em promessas, mas em gestos. Ela se apaixonava não pelo que ele tinha, porque acreditava que ele nada tinha, mas pelo coração gigante que ele carregava. E o barão, observando-a de longe, sentiu algo semelhante. Não mais apenas indignação, não mais apenas cuidado, mas um sentimento profundo, delicado, perigoso. Ele sabia que quando aquela mulher finalmente se levantasse por completo, o mundo teria de encarar algo raro, a força que nasce da bondade verdadeira. Lídia percebeu que estava apaixonada numa manhã simples, sem acontecimentos especiais. Não houve um gesto grandioso, nem uma palavra dita no tom certo. Foi apenas o modo como ele lhe entregou um objeto esquecido, com cuidado, como se aquilo tivesse valor. E esperou que ela o pegasse sem pressa, sem cobrança. Naquele instante, algo se assentou dentro dela com clareza assustadora. Ela o amava. E isso a deixou em silêncio por horas. Lídia nunca fora ensinada a amar sem medo. Para ela, o amor sempre parecera um risco grande demais, algo reservado a pessoas que tinham escolha, futuro, segurança. Amar, aprendera cedo, significava depender. E depender sempre fora perigoso. Ainda assim, não conseguiu impedir o sentimento de crescer. Ela passou a reparar em detalhes que antes ignorava. O jeito como ele escutava mais do que falava, como nunca interrompia, como respeitava seus silêncios como se fossem palavras importantes. Ele não a olhava com pena, não a via como alguém a ser resgatada. Via-a como alguém inteira, mesmo quando o mundo insistia em quebrá-la. Isso a tocava profundamente. O barão, por sua vez, sentia o próprio coração se deslocar de um lugar antigo para algo completamente novo. Amara antes, sim, mas aquele amor fora construído sobre promessas, expectativas, posições. O que sentia por Lídia era diferente, não exigia futuro, não pedia garantias, era presença. Havia dias em que caminhavam juntos pelos corredores sem trocar uma palavra. Ainda assim, o silêncio entre eles era cheio, cheio de compreensão, de cuidado, de algo que crescia devagar, mas firme. Certa tarde, enquanto trabalhavam próximos, Lídia se cortou levemente com uma lâmina mal guardada. Nada grave. Ainda assim, o sangue surgiu rápido. Espere, disse ele.
Ela tentou esconder a mão, como sempre fazia. Não é nada. Ele não discutiu. Apenas trouxe um pano limpo e água. Deixe-me ver, pediu. Não era uma ordem. Era um pedido simples. Lídia hesitou apenas um segundo antes de estender a mão. O toque dele foi cuidadoso, respeitoso. Não havia pressa. Não havia Enquanto invasão. Ele limpava o ferimento, ela o observava em silêncio. Percebeu, com um aperto doce no peito, que aquele homem jamais lhe pedira nada em troca de tudo o que fazia. Pronto, disse ele, afastando-se logo em seguida. Obrigada, respondeu ela com a voz baixa, mas firme. Os olhos se encontraram por um instante mais longo do que o habitual. Nenhum dos dois disse nada. Não precisavam. O amor deles não era declarado. Não havia espaço para isso, mas se manifestava em pequenos gestos, um lugar guardado, uma tarefa dividida, um olhar atento quando o dia ficava pesado demais. Lídia começou a sorrir mais, não abertamente, mas com os olhos. O corpo parecia mais leve, a postura mais segura. Ela já não andava como quem pede desculpas ao chão. Outros notaram. Alguns se surpreenderam, outros se incomodaram. Está diferente, comentou uma das empregadas certa vez. Lídia apenas assentiu. Estou aprendendo, respondeu. Naquela noite, sentada sozinha, pensou no que sentia. Sabia que aquele amor não tinha promessas. Ele era um homem simples, ao menos era o que ela acreditava. Não tinha nada além do próprio trabalho e de um coração justo. E isso bastava. Ela não queria riqueza, não queria fugir dali, não queria sonhos impossíveis. Queria apenas continuar sendo vista. O barão, deitado no escuro, lutava com outro tipo de conflito. Sabia que aquele amor nascera na verdade, mas também na mentira. Fingir pobreza fora sua escolha. Manter o segredo agora parecia cada vez mais pesado. Ele temia o momento em que tudo viesse à tona, não por si mesmo, mas por ela. Ainda assim, todas as vezes que pensava em ir embora, algo o prendia. Não era medo, era compromisso silencioso. Ele não podia abandonar aquela mulher no meio de sua transformação. Não agora, não quando ela começava a florescer. E assim, sem promessas, sem confissões, sem planos declarados, o amor se estabeleceu entre eles. Puro, delicado, sustentado por respeito. Um amor que não precisava ser anunciado para ser real, mas que muito em breve seria colocado à prova. A verdade não chegou como um anúncio, ela chegou como um acidente. Naquela manhã, a casa estava em movimento incomum. Criados iam e vinham com mais pressa do que o normal. Cochichos atravessavam corredores, portas se fechavam rápido demais. Lídia percebeu logo que algo estava fora do lugar. Ninguém lhe explicou nada, apenas mandaram que limpasse o salão principal com cuidado redobrado. Hoje haverá visitas importantes, disseram em tom seco. Visitas importantes sempre significavam tensão. E tensão naquela casa sempre recaía sobre ela. Lídia trabalhou em silêncio, como aprendera a fazer a vida inteira. O pano deslizava pelo chão polido, refletindo a luz que entrava pelas janelas altas. Enquanto limpava, sentia o coração inquieto, como se algo invisível estivesse prestes a acontecer. Ela não sabia, mas aquele seria o último dia em que o mundo a veria da mesma forma. O homem, aquele que ela amava em silêncio, não estava ali naquela manhã. Isso a incomodou mais do que gostaria de admitir. Ele sempre aparecia cedo, sempre encontrava uma forma de passar por perto, de lhe lançar um olhar tranquilo, de garantir que ela não estivesse sozinha. A ausência dele fazia o espaço parecer maior, mais frio. Horas depois, as visitas chegaram. Carruagens elegantes pararam diante da casa. Homens bem vestidos desceram. Mulheres envoltas em tecidos finos atravessaram o salão com passos seguros. O ar mudou. Tudo cheirava a poder, a dinheiro, a importância. Lídia manteve-se à margem, como sempre. Servia, limpava, recolhia. Invisível. Até que ouviu um nome que fez o mundo inclinar levemente.
O barão está a caminho, disse alguém perto demais para que ela fingisse não ouvir. Lídia franziu a testa. Barão! O título ecoou em sua mente sem encontrar lugar onde se encaixar. Barões pertenciam a outro mundo, distante, inalcançável, feito de regras que ela jamais entendera. Continuou trabalhando. Então, ele entrou. Não vestido como antes, não com as roupas simples, gastas, anônimas. Entrou ereto, sério, usando um casaco escuro de corte impecável, os cabelos arrumados, a postura era outra, o olhar firme, a presença incontestável. O salão inteiro silenciou. Lídia sentiu o ar faltar. Ela o reconheceu no mesmo instante e ainda assim não reconheceu. Era ele, o homem que carregara baldes ao seu lado, que a defendera, que a ensinara a não pedir desculpas por existir, que limpara seu ferimento com cuidado, que a olhara como ninguém jamais olhara. Mas agora ele era alguém impossível. Seja bem-vindo, meu senhor, disse a patroa apressada, quase submissa. O mundo pareceu girar. Lídia recuou um passo sem perceber. O barão viúvo caminhou pelo salão com calma. Cada passo parecia ecoar dentro dela como um golpe. As pessoas se curvavam levemente, sorriam, tentavam agradar. Ele não sorria. Os olhos dele percorreram o espaço e pararam nela. O olhar não mudou. Não houve estranhamento, não houve distância, apenas reconhecimento. Isso a quebrou por dentro. Lídia sentiu o rosto queimar, o coração acelerar, a vergonha subir como uma onda violenta. Tudo fez sentido de uma vez só. E, ao mesmo tempo, nada fazia. Ele nunca fora apenas um trabalhador. Ele fingira, enquanto ela fora humilhada, enquanto ajoelhara no chão. Enquanto chorara em silêncio, ela largou o pano. Ninguém notou. Saiu do salão sem correr, mas sem olhar para trás. O peito doía como se algo tivesse sido arrancado à força. O barão percebeu no mesmo instante. O coração apertou com violência. Ele sabia que aquele momento chegaria. Preparara-se para ele durante semanas, mas nada o preparara para o modo como ela se afastou. Não em raiva, mas em dignidade ferida. Ele interrompeu a conversa. Com licença, disse firme. Os convidados se entreolharam, surpresos. Ele seguiu pelo corredor, ignorando os chamados, até encontrá-la no quintal dos fundos, de costas, os ombros tensos, as mãos cerradas. Lídia, chamou. Ela não se virou de imediato. Quando o fez, os olhos estavam marejados, mas a postura era firme. O senhor não devia falar comigo, disse ela. Não mais. A frase o atingiu com força. Eu nunca deixei de ser o mesmo homem, respondeu ele com a voz baixa. Ela riu. Um riso curto, sem alegria. Não, disse. O senhor sempre foi algo que eu nunca poderia ser. Ele deu um passo à frente. Eu fingia ser menos, disse. Para fugir do que fui. E eu fui tratada como menos, retrucou ela. Não, porque sempre fui. O silêncio entre eles era pesado demais. Por que não me contou? Perguntou Lídia, a voz quebrando apesar do esforço. Por que me deixou acreditar que éramos iguais? Ele engoliu em seco. Porque com você eu era, disse. Pela primeira vez. Ela fechou os olhos por um instante. O senhor sabe o que isso significa para mim? Continuou ela. Todos aqueles dias, aquelas humilhações, eu achava que alguém finalmente me via, mas o senhor sempre teve escolha. Ele assentiu. E escolhi ficar, disse. Escolhi lutar por você. Escolhi ajudá-la a se levantar. De cima, respondeu ela, amarga. Sempre de cima. As palavras doeram mais do que qualquer acusação. Não, disse ele com firmeza. De onde eu estava quebrado. Ela respirou fundo. Eu não posso amar um homem que pertence a um mundo onde eu sempre serei lembrada do meu lugar, disse com dignidade. Não posso viver como exceção. Virou-se para ir embora. Foi então que ele fez algo que ninguém esperava. Ajoelhou-se, ali, no chão de terra. Então não seja exceção, disse.
Seja a escolha. Ela parou. O coração disparou. Eu abri mão de tudo uma vez, continuou ele. Posso abrir de novo, mas não abrirei mão de você sem lutar. Lídia se virou lentamente. O senhor não sabe o que está dizendo. Sei exatamente, respondeu ele. E o mundo inteiro pode ouvir se for preciso. Ela chorou. Não de fraqueza, de libertação. E naquele instante, sem que ainda houvesse perdão, algo ficou claro. A mulher mais humilhada daquela casa não seria mais tratada como sombra. E o barão viúvo estava disposto a surpreender o mundo inteiro por ela. A casa acordou diferente naquela manhã. Não era apenas o movimento incomum de criados, nem o som de carruagens chegando cedo demais. Havia algo no ar, uma expectativa contida, um desconforto silencioso. Como se o mundo estivesse prestes a ser rearranjado. Lídia acordou antes do sol. Não por hábito, mas por clareza. Pela primeira vez em sua vida, ela sabia exatamente quem era quando abriu os olhos. Não era apenas a empregada humilhada. Não era a sombra que passava pelos corredores pedindo licença para existir. Era uma mulher que havia sido ferida, sim, mas que agora se mantinha inteira. Levantou-se devagar, respirando fundo. Vestiu a roupa simples com o mesmo cuidado de sempre, mas agora havia algo diferente em seus gestos. Não pressa, não medo, apenas decisão. Na noite anterior, não dormira muito. As palavras do barão ainda ecoavam em sua mente. Ajoelhado no chão, não como senhor, mas como homem. Oferecendo não riqueza, não promessas vazias, mas escolha. Mesmo assim, Lídia sabia. Amor sem dignidade não era amor. Ela não iria se vender ao encanto de um título. Se ficasse, seria por igualdade. Quando entrou no salão, percebeu que todos estavam ali. A patroa, sentada em posição de destaque. Os convidados importantes, criados alinhados. E ao centro, o barão viúvo. Ereto, sério, visivelmente decidido. Os olhos dele encontraram os dela. Não havia súplica naquele olhar. Havia respeito. Chamem Lídia, disse a patroa em voz alta, como se ela ainda fosse algo a ser convocado. O barão deu um passo à frente. Ela já está aqui, disse firme. O salão silenciou. Lídia sentiu todos os olhares recaírem sobre si. Em outro tempo, aquilo a teria feito tremer. Agora, manteve-se de pé. Esta mulher, continuou o barão, trabalhou nesta casa por anos, sendo humilhada, explorada e tratada como invisível, tudo diante de todos vocês. Um murmúrio percorreu o salão. A patroa tentou interromper. Meu senhor, isso é um assunto doméstico. Não, respondeu ele. É um assunto humano. Virou-se para os convidados. Durante semanas, vivi aqui fingindo ser pobre. Vi coisas que meu título sempre me protegeu de enxergar. Vi a crueldade que se esconde atrás do poder. O rosto da patroa empalideceu. Esta casa, continuou ele, não será mais um lugar onde dignidade é negada. Lídia sentiu o coração bater forte. Então, o barão fez algo que ninguém esperava. Caminhou até ela. Parou diante dela e falou alto o suficiente para que todos ouvissem. Lídia, eu lhe ofereci amor, mas não lhe ofereci igualdade. E isso foi um erro meu. O salão parecia ter parado no tempo. Hoje, diante de todos, eu faço diferente, disse ele. Não como barão, mas como homem. Ele se virou novamente para todos. Esta mulher não me surpreendeu por aceitar o pouco que lhe deram. Ela me surpreendeu por não aceitar mais. Lídia sentiu os olhos marejarem. A patroa levantou-se indignada. O senhor não pode levar uma criada como se fosse... Lídia a interrompeu. Foi a primeira vez. Eu não sou mais sua criada, disse com voz firme. E nunca fui menos do que humana. O choque foi total. Lídia respirou fundo e continuou. Passei anos acreditando que meu valor era medido pelo quanto eu suportava. Hoje sei que isso era mentira. Virou-se para o barão. Eu o amo, disse sem medo. Não pelo que o senhor é,
mas pelo homem que escolheu ser comigo. Mas só fico se for como igual. O barão sorriu, não de vitória, mas de alívio. Então fique, disse, como minha escolha, como minha companheira, como alguém que nunca mais será humilhada. Diante de todos, ele estendeu a mão. Lídia olhou para aquela mão por um instante. Depois segurou. O salão explodiu em reações, choque, murmúrios, incredulidade. A patroa deixou o local sem dizer palavra. Alguns criados choravam, outros sorriam, sem entender completamente, mas sentindo que algo histórico acabara de acontecer. Dias depois, Lídia deixou a casa, não pela porta dos fundos. Saiu pela porta principal, de cabeça erguida, não como empregada, mas como mulher amada. O barão cumpriu sua palavra. Mudou a forma como suas propriedades funcionavam. Empregados passaram a ser tratados com respeito. A história se espalhou. A mulher humilhada tornara-se símbolo. Lídia não se perdeu no luxo, não esqueceu quem fora. Caminhava ao lado dele, não atrás. E quando alguém perguntava quem ela era, o barão respondia com orgulho: a mulher que me ensinou o que riqueza realmente significa. E assim a mulher mais humilhada surpreendeu a todos, não por vingança, mas por amor, dignidade e coragem. Se essa história falou com você, não vai embora em silêncio. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta o que essa história despertou em você.